Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. É interessante, se a gente fizer as contas aqui, a palavra veio a ele, que dia? No primeiro dia do primeiro mês, é isso? Do sexto mês. Então foram 24 dias, né, para que houvesse uma transformação nos filhos de Judá. Ok? Nós podem estar pensando assim: poxa vida, por que o pastor escolheu esse texto? Eu também, eu estou com esse texto no coração há algum tempo, eu tenho lido, e Deus está me chamando a atenção. E normalmente esse texto, ele é usado nas igrejas, quando a igreja está precisando construir alguma coisa, ou reformar alguma coisa. Isso é um texto clássico, porque ele está falando justamente disso. Vamos tentar entender aqui a situação do texto, para que a gente possa ver em que sentido isso se aplica a nós, e como é que nós podemos aproveitar esse texto para aprender alguma coisa de Deus. Porque quando Deus começa a mostrar muito alguma coisa para a gente, é porque alguma coisa Ele quer que a gente aprenda. Então, vamos entender aqui. O povo estava na Babilônia durante 70 anos do exílio. Eles foram para a Babilônia, muitos foram para lá pequenos, já eram adultos, imagina 70 anos depois, muitos morreram na Babilônia. O profeta Jeremias, que foi o grande profeta daquele tempo, ele profetizou que esse exílio teria essa duração, e que o povo de Israel deveria ir para lá e se estabelecer na terra.
Lá no livro do profeta Jeremias, ele diz assim: olha, construir casas, fazer negócios, orai pelo bem da cidade. Que cidade? A Babilônia. Se nós lemos os Salmos, nós vamos perceber, existe um salmo que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, enquanto os nossos captores nos diziam: cantai-nos alguns dos cânticos de Sião. Ele diz: como é que eu vou cantar o cântico de Sião em terra estranha? Como é que eu vou me esquecer de Jerusalém? Como é que eu vou esquecer a minha terra querida? Pois bem, Jeremias disse para eles: olha, agora essa é a terra de vocês. Então muita gente se estabeleceu na Babilônia, como Deus havia mandado. Oraram pelo bem da cidade, oraram pelo bem do rei. Nós temos inclusive a colaboração. Nós temos o profeta Daniel, que colaborou com o rei Nabucodonosor, ajudou o rei a reinar melhor, deu lições. O próprio rei Dario, não é esse mesmo Dario que está aqui, é outro Dario, mas o próprio rei Dario soube e pôde ver Daniel na cova dos leões. O próprio Nabucodonosor percebeu que os 3 moços entraram na fornalha e ele viu o 4º homem dentro da fornalha. O rei Belsazar viu a mão de Deus escrevendo na parede a sua sentença. Todos nós conhecemos essas histórias. São as histórias do tempo do exílio. Mas chegou o tempo em que Deus trouxe de volta o povo de Israel. Deus levantou primeiro Ciro, que foi o grande rei dos medos e dos persas, e Ciro então fez um decreto em nome deste rei Dario. Dario era um nome comum aos governantes persas. Então nós temos Dario I, Dario II, Dario III. Este é um dos reis que reinaram sobre os medos, os persas e os babilônios, porque eles conquistaram a Babilônia e permitiram ao povo de Israel e a alguns outros povos a voltarem para as suas terras. Então, quando eles voltaram para as terras, eles chegaram a encontrar um ambiente completamente desolado. A gente tem um exemplo disso no Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Foi feito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí ele começa a dizer o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O que eles chegaram e encontraram foi um deserto. Vocês imaginam, os babilônios, quando destruíram Jerusalém, eles não deixaram pedra sobre pedra. Para destruir o templo, quando eles botaram fogo no templo, o templo era todo revestido de ouro. O ouro derreteu e caiu pelos alicerces e foi lá para baixo. Então, para eles resgatarem aquele ouro que foi para baixo dos alicerces, eles até as pedras dos alicerces eles arrancaram. Os israelitas tiveram até dificuldade de descobrir onde é que era o templo, onde é que ele foi construído. Demorou para que eles descobrissem o verdadeiro lugar, o lugar exato, porque não sobrou nada. 70 anos, aquela areia que é muito comum naquela região, ela vai cobrindo. Tanto é que a maior parte das cidades que existem naquelas regiões, elas ficam sobre algumas montanhas. Estes pequenos montes, na verdade, são montes de entulhos de cidades antigas. Eles não limpavam uma cidade para construir outra, eles construíam por cima. Isso para os arqueólogos é ótimo, porque eles vão escavando e eles vão descobrindo 200 anos, 300 anos antes de Cristo, 400 anos, 500 anos, 1000 anos, 1500 anos. Isso aí, você vai para baixo, você vai encontrando cidades, as diversas camadas de arqueologia, onde você vai encontrar tudo isso. Então eles chegaram lá e tiveram que reconstruir tudo. Só que eles precisavam morar, eles precisavam ter onde ficar.
Então qual foi o primeiro cuidado? Cada um descobre qual era a sua terra, qual era a sua possessão, a quem pertencia, de quem é essa, quais são os lugares onde estão e tal, e vamos reconstruir as nossas casas. Cada um foi construindo a sua própria casa. E a casa do Senhor, o templo do Senhor, foi sendo deixado para trás. E aqui diz o seguinte: a primeira acusação que é feita é o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos, versículo 2, e diz assim: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio ainda. Eu até vou ler aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, versículo 2, ele diz assim, né? Essa mensagem era para o governador e tal. O Deus Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Deus Todo-Poderoso falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para protegerem do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. A outra versão diz, coloca num saquetel furado, né? Num saco furado. Daí vem a expressão, saco sem fundo. Já ouviram essa expressão? Ih, fulano, não adianta dar dinheiro para ele, é um saco sem fundo. Ele recebe e nunca tem. Gasta de maneira pródiga, né? Gasta de maneira desbragada. Por isso, Deus Todo-Poderoso diz, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão às montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Para que a gente possa entender essa preocupação de Deus, nós temos que entender duas coisas fundamentais. A primeira delas é que Deus nunca se importou em ter uma casa feita por mãos humanas para ele morar. Parece estranho isso, né? Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que está querendo essa casa. Mas nós temos que entender o significado do templo, povo de Israel. Deus não se preocupa em morar em casas feitas por mãos humanas. Todas as vezes em que ele se deixou representar por um lugar, ele mesmo providenciou para que este lugar fosse feito. Nós temos o tabernáculo do deserto. Quando Davi entrou na terra prometida, estava lá, conquistou Jerusalém, que não pertencia aos israelitas, ele construiu para ele uma casa linda, uma casa bonita, e ele mesmo começou a se sentir incomodado, porque ele trouxe a arca da aliança para Jerusalém, e a arca ficava dentro de uma tenda, e aí ele começou a raciocinar assim, de forma, não fica bem eu morar numa casa feita de cedro, do Líbano, madeira de alta qualidade, enquanto Deus habita numa tenda. E aí ele chamou o profeta Natan e falou para ele, olha, eu estou sentindo aqui o desejo de construir uma casa para o meu Deus. O Natan ficou empolgado, falou, não, ótimo, construa, isso mesmo, faça assim mesmo. Natan saiu da frente do rei, quando ele estava na porta do palácio, veio a palavra do Senhor ao profeta, dizendo, quem mandou você dizer o que eu não te disse? Volta para lá, e diz a Davi, e ele voltou, e diz, olha, assim diz o Senhor, tu me construirás uma casa? Eu não habito em casa feita por mãos humanas, nem os céus podem me conter, nem os céus dos céus. O chão, o piso de Jerusalém é onde eu ponho o meu pé, onde eu coloco o estrado dos meus pés. Quem você pensa que é para construir uma casa para mim, Davi? Você é um homem de sangue, você não vai construir casa nenhuma. Aí Davi falou, Senhor, mas eu posso pelo menos guardar o material? Ele falou, pode. Guardar o material, pode.
o seu descendente que há de nascer de ti, vai construir para mim uma casa. Ele vai ser um homem de paz. E este homem de paz vai construir para mim a minha casa. Quando Davi levou essa bronca, né, através do profeta, o profeta já tinha levado a dele por ter falado que Deus não mandou falar, e Davi então começou a imaginar, e teve um filho chamado, ele pôs o nome de Salomão, que significa homem de paz. Ele imaginou, vai ser esse que vai construir a casa para mim. E de fato, Salomão foi lá, construiu a casa, construiu um templo maravilhoso, um templo todo com todos os recursos, porque Davi, quando pediu os recursos, teve uma hora que ele teve que mandar parar. Gente, chega, acabou, não precisa mais. Depois ele fala, né, quem sou eu, quem é meu povo, para pudéssemos dar voluntariamente todas essas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos, tu damos. Foi isso que Davi falou. Salomão começou a construir o templo, e quando ele terminou de construir o templo, ele reuniu os sacerdotes e começou a orar, e veio a glória de Deus, a Shekinah de Deus em forma de fumaça, encheu a terra, de forma que encheu a terra, não encheu a casa, de forma que ninguém pôde permanecer lá dentro, todo mundo teve que sair, e de lá de dentro Deus falou para Salomão o seguinte, se alguém quiser acompanhar, está lá em 2 Crônicas 11, uma coisa assim, mas depois a gente acha lá, 2 Crônicas alguma coisa, ele diz assim, olha, eu me dignei a ser ouvido nesta casa e a ouvir as orações que se fazem nesta casa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? E antes disso ele diz, se o meu povo fizer a minha vontade, eu vou abençoar. Se não fizer a minha vontade, eu castigarei e segurarei a chuva do céu e darei todas as coisas que todas as pragas que eu prometi. Agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e me buscar, eu ouvirei deste lugar e atenderei. É interessante, meus irmãos, porque Deus nunca morou no templo construído por Salomão. Qual é o texto? 7,14, 2 Crônicas 7,14. Deus nunca morou nesse templo construído por Deus, pelo profeta, pelo rei Salomão. Dizia a Bíblia que Deus colocava os seus pés ali. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando ele disse a Davi que ele mesmo construiria o seu templo, ele estava falando de algo muito mais distante, algo inclusive posterior ao profeta Ageu. Ele estava dizendo que um dia o descendente de Davi, o homem de paz, que seria o Messias, ele construiria uma casa, e essa casa não seria uma casa feita por mãos humanas, seria uma casa feita pelo próprio Deus. E aí, só para a gente recordar e para a gente entender toda essa teologia do tempo, quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem dizia ser, o povo dizia ser ele, e Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus, quando olhou para o templo, estava com seus discípulos, os discípulos olharam assim, que construção, que coisa linda. O templo de Herodes era um templo maravilhoso, foi chamado templo de Herodes, porque foi Herodes, esse templo aqui que começou com Zorobabel, o Herodes consertou lá na frente, pegou um templo pequenininho, foi aumentando, construiu um dos maiores templos da época dele. Era um templo magnífico, você chegava em Jerusalém, de longe você via aquela coisa branca, enorme, de mármore, uma coisa maravilhosa, todo mundo se admirava com a grandeza do templo de Herodes, que já não era mais o templo de Salomão. Aliás, só um parênteses, foi o modelo do templo de Herodes que foi usado para fazer o templo de Salomão aqui em São Paulo, não foi o modelo do templo de Salomão. Eles fizeram o segundo templo de Herodes e chamaram de templo de Salomão, mas isso é outra história.
Era um templo maravilhoso. E os discípulos disseram assim: olha que coisa maravilhosa. Eles disseram: destrua isso, em 3 dias eu reconstruo. Do que ele estava falando? Da sua própria vida, da sua ressurreição. Ele estava dizendo: a pedra do templo que Deus vai construir, fundamental sou eu. Depois Pedro vai dizer lá na primeira carta que ele escreveu, 1 Pedro, capítulo 2, ele vai dizer assim: vós também sois pedras vivas, e Deus está edificando um templo para a sua morada. Então, meus irmãos, vamos tirar da cabeça de que Deus mora dentro dessas paredes. Ele não mora dentro dessas paredes. Ele aceita a consagração que nós fazemos desta casa para um lugar de adoração, mas o verdadeiro templo de Deus somos nós. É o seu povo, nós somos pedras vivas, e Deus está construindo um templo que não é feito por mãos humanas, no qual Ele habita. É nesse templo que Deus habita. Mas então, pastor, por que ele está tão preocupado aqui com o templo? Porque o edifício do templo simbolizava a unidade do povo de Israel. O edifício do templo, embora não fosse um lugar para a morada de Deus, era um local que simbolizava a centralização, o que mantinha unido o povo de Deus, o que fazia com que os israelitas, os judeus, fossem de fato o povo de Deus. Ele era um símbolo da presença de Deus. E aí nós começamos a entender um pouquinho da preocupação de Deus, expressa através da profecia do profeta Ageu. Qual era a preocupação? Cada um está cuidando de si. Vocês voltaram da Babilônia, cada um de vocês aqui está assim: olha, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se fosse no Nordeste, seria assim que eles diriam. Cada um de vocês aqui está preocupado em melhorar a sua casa, em ter uma casa luxuosa, em cuidar de si mesmo. Nenhum povo subsiste se cada um só pensar em si mesmo. Qual é a preocupação do profeta Ageu? E qual é a preocupação de Deus? Vocês precisam se unir em torno da adoração ao Deus verdadeiro. Porque senão, o que aconteceu aos seus antepassados, o que aconteceu àqueles que foram destruídos, o que aconteceu àqueles que foram levados para o exílio, vai acontecer com vocês também. Chega de cada um pensar por si somente. Chega de cada um só se preocupar com a sua própria casa. Dizer: não, ainda não é tempo, ainda não é hora de pensarmos na casa. Dizer: não, ainda tem tempo, vai dar tempo, vai construir. Isso é atitude de quem está empurrando as coisas pela barriga, como nós costumamos dizer. Deus está dizendo assim: olha, sabe o que está acontecendo? Cada um está pensando em si mesmo, então vocês semeiam e a comida não é suficiente para todo mundo. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês compram roupas e elas não esquentam. Vocês comem e bebem e a comida e a bebida não é suficiente. E é interessante isso, né? Já notou que quando o egoísmo se instala numa sociedade, nada é suficiente. Sempre é pouco. Já perceberam que é uma característica de quem junta muito dinheiro? É viver só para juntar dinheiro. Tem gente que para de viver para juntar dinheiro. Tem gente que perde a família para juntar dinheiro. Você pergunta: mas para que você está juntando dinheiro? Para minha família. Mas sua família já foi embora, meu amigo. Você perdeu a sua família. Você já perdeu seus filhos, já perdeu sua esposa. Ninguém mais. Você já não tem quase nenhum amigo. Porque você não faz outra coisa a não ser ganhar e querer ganhar dinheiro. Não é assim? O que está acontecendo aqui, e Deus está prevenindo o povo, é o seguinte:
Primeiro vocês têm que pensar que existe um centro da vida de vocês, que é o próprio Deus. Segundo, se vocês saírem juntos e forem aos montes e trouxerem madeira e começarem a trabalhar todo mundo num projeto que não seja o seu, note, qual é o projeto de cada um? É a minha casa. Qual é o meu projeto? O meu projeto é a minha turma, é o meu grupo, é o meu pessoal, é a minha coisa. E essa é uma das características. Nós vivemos um momento no Brasil de muita preocupação com tudo isso. Como cada um pensa em si, São Paulo, por exemplo, está vivendo a maior crise hídrica de todos os tempos. A crise hídrica. De onde que vem essa crise? Será que a chuva não tem sido suficiente? Sim, a chuva diminuiu. Mas não diminuiu a ponto de deixar a cidade de São Paulo, especialmente toda aquela região abastecida pelo Vale do Cantareira, do Tietê e do Guarapiranga, que são as principais represas lá de São Paulo, mas teria água suficiente. Mas teria água suficiente se as fontes tivessem sido protegidas e as pessoas não tivessem construído em cima das fontes e acabado justamente com a fonte da água que vem para abastecer aquelas represas. A gente às vezes passa e vê, né, Dona Cília mora em São Paulo, lá em Araraquara a água está precária, já não está faltando porque, graças a Deus, é uma cidade bem servida de água. Mas uma coisa que ela estava comentando é que, de vez em quando ela anda pela rua e está todo mundo lavando a calçada com esguicho de água. Sabe o que quer dizer isso? Desculpem a expressão, é uma expressão feia que eu vou dizer. Olha, que se dane o resto do mundo, eu vou lavar minha calçada. Não vou usar vassoura, vou usar jato d'água. Não é assim no trânsito? Não é assim que as pessoas vivem hoje em dia? O que está acontecendo com o nosso país? Cada um está pensando em si mesmo, só em si mesmo. Cada um está se preocupando com si. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus não é importante na maior parte das vidas das pessoas deste país, inclusive na vida dos evangélicos, infelizmente. Nós estamos vivendo um momento no meio evangélico, e aí, por extensão, no meio protestante, que, meus irmãos, nós estamos precisando de uma reforma urgente. Eu tenho visto eu cresci aprendendo que a igreja evangélica sempre se preocupava com as coisas de Deus, sempre foi mais firme nas coisas do Senhor, e que os católicos não eram lá assim, tão devotos e tal. Meus irmãos, hoje em dia, eu tenho visto os católicos muito mais devotos do que os evangélicos. Eu tenho me perguntado se não é por meio da igreja católica que Deus vai fazer uma grande transformação nesse país. Porque se depender dos evangélicos, cada um está pensando em enriquecer, cada um está pensando em ir lá buscar a bênção e acabou, é a minha bênção, eu quero a minha bênção. Sabe o que está parecendo isso? Lembra quando Jesus estava reunido lá na sua casa e trouxeram um paralítico, 4 amigos trouxeram um paralítico para levar até Jesus? Tinha uma multidão ao redor de Jesus. Aqueles homens não conseguiram passar pela multidão. Sabe por quê? Se dane esse paralítico, azar dele, quem manda não andar? Não chegou cedo, eu estou aqui, eu quero ouvir, eu quero receber do mestre. Mas deixa ele passar, ele precisa de bênção, ele precisa ser abençoado, ele precisa ser curado. Não quero saber. Eles tiveram que entrar pelo telhado. Tiveram que entrar pelo telhado. Eu fico perguntando, essa gente que estava ali no culto, ouvindo a palavra de Deus, preocupado em receber de Jesus, eram crentes? Por que não deram passagem para o paralítico? Porque cada um estava pensando em si mesmo. Cada um estava preocupado com a sua própria. Eu quero ser abençoado, mas o outro também quer. Azar dele, venha mais cedo. Ou então o tanque de Betesda. Tanque de Betesda. O homem estava lá há 38 anos. 38 anos. Não tinha um que ajudasse ele a descer na água quando a água se movia.
E aí nós ficamos perguntando: o que está acontecendo com o nosso povo evangélico? O que está acontecendo com o povo de Deus? Cada um está preocupado com a sua própria bênção. Então, há 3 coisas que eu queria que nós destacássemos aqui desse texto. Graças a Deus, nossa igreja está construída. Nós temos ar-condicionado. Olha que bênção. Vocês imaginam se nós não tivéssemos ar-condicionado? Gente trabalhou para que esse ar-condicionado estivesse aqui. Gente nos abençoou. Muitos aqui devem conhecer a história de como isso aqui foi construído, de como isso aqui foi feito. Graças a Deus. Nós precisa de umas reformas e tal, mas deixa eu contar para vocês, Deus tem nos abençoado através dos dízimos e das ofertas. Nós não temos sobra, mas não tem faltado. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. O nosso problema não é a casa onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, mas será? Cada um de nós não está pensando mais em si do que no plano de Deus, do que na obra de Deus? Será que não está na hora, meus irmãos, da gente falar: bom, Deus me abençoou, minha vida está assim, eu tenho lá os meus problemas. Cada um de nós tem, claro. Mas se nós todos tivermos como objetivo servir ao Deus verdadeiro e começar a ter uma visão mais ampla do reino, nós começarmos a abrir os nossos olhos, não olhar somente para nosso lugarzinho ali, para nossa cadeira, para a nossa igrejinha, para as nossas paredes, para os nossos negócios, o que é bom para a minha igreja, o que é bom para... Se a gente não abrir os olhos e não levantar e não perceber que, em primeiro lugar, Deus tem que ser honrado, e a partir desta honra que nós prestamos a Deus, Deus quer ver este país abençoado por Ele. Mas eu tentei, eu votei em fulano, ele não foi eleito. Graças a Deus, quem eu votei foi eleito. Ótimo! A eleição acabou. A partir do momento que a eleição acabou, nós estamos orando pelos nossos governantes, quer você goste deles ou não. Nós não temos que torcer para dar errado. Nós temos que lutar para dar certo. Mas eles já roubaram muito, então vamos vigiar para não roubarem mais. Vamos ficar de olho. E se não forem bons governantes, não se preocupem, Deus tira. Se não for através de voto, vai ser através de impeachment. Se não for através de impeachment, Deus pode tirar a vida. Mas Ele quer ver o povo de Deus agindo. Ele quer ver a gente trabalhando. Ele quer ver a gente fazendo o que cabe a gente fazer. Essa igreja tem tradição de ser uma igreja voltada para fora. Essa igreja já abençoou muita gente, meus irmãos. Várias vezes eu estou aqui durante a semana e passa pessoas aqui e falam: puxa, eu já recebi tanta coisa dessa igreja. O governo usou a igreja como entreposto, como usou outras igrejas. Nós tivemos o privilégio de ter um governador dentro da igreja. Isso ajudou. Aqui, essa rua era intransitável, né? O fato de ter um governador aqui, colocou lá a polícia, melhorou e tal. Não tenho dúvida disso, não estou fazendo propaganda para ninguém. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que Deus já nos deu privilégios a respeito disso. Louvado seja Deus por isso. Agora, meus irmãos, o que nós não podemos fazer é fechar os nossos olhos e cada um cuidar de si. Temos que cuidar de cada um de si. Sim, a Bíblia diz: cada um cuide de si, mas cuide também dos outros. Abra os olhos, tem muita coisa para ser feita. Pode ser muita diferença nesse bairro. Nós podemos fazer ainda muita coisa. E eu tenho certeza, esse texto aqui está me fazendo dizer: Paulo, para de olhar só para o seu problema. Para de olhar só para a sua igreja. Para de olhar só para a sua redondeza, a sua vizinhança. Olha para cima, olha, abra os olhos, veja
A ceifa está pronta para ser colhida. Faltam trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Qual é a lição que nós podemos tirar? A lição é essa aqui, olha. Quando o povo de Deus atende ao Senhor, no versículo 12, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, assim diz o Senhor. Olha que palavra, meus irmãos. Eu sou convosco. É tempo da gente começar a evangelizar, falar de Jesus, abrir as portas do coração. Deus tem dado a oportunidade dessa igreja de fazer diferença na vida de gente que não é da igreja. A gente está aqui com o maestro Rigoberto hoje, e ele é testemunha do bem que a igreja tem feito às pessoas que fazem parte do coro Vox Envias. Muitos deles não são de igreja nenhuma, mas você sabe que muitos deles já dizem para mim: pastor, eu estou me sentindo parte dessa igreja, eu sinto aqui bem acolhido. Graças a Deus, nossa igreja tem tudo. Somos um povo, vocês sabem acolher bem as pessoas. Graças a Deus por isso. A oportunidade que nós temos nos últimos 3 anos, passaram por aqui 240 jovens, que passaram durante 3 meses aqui estudando, dos quais pelo menos 190 a igreja, juntamente com o instituto que patrocinou os cursos que nós tivemos aqui, colocou no trabalho. Ah, mas e cadê eles? Estão por aí com a sementinha do evangelho no coração. Pode ser que alguns não venham para cá, mas muitos já estão procurando um lugar onde eles possam servir a Deus. Muitos. Nós tivemos aqui reuniões nos domingos, onde nós fizemos a formatura dessa gente, onde você tinha 60 jovens, e cada jovem trouxe pelo menos 3 ou 4 parentes: a mãe, o pai, o tio, o primo, o irmãozinho mais novo, o irmão mais velho. Muitas vezes não tinha lugar nem para a gente sentar. Graças a Deus por isso. Pode ser que ali, naquele meio, houvesse pessoas que nunca entraram numa igreja, ou numa igreja evangélica, tinha medo de pastor. Alguns é para ter medo mesmo. Tinha medo de igreja. Se nós abrirmos o nosso horizonte e pensamos: bom, a obra do Senhor em primeiro lugar, Deus já me ajudou a cuidar. Você sabe que quando a gente começa a cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. A gente começa a ver os problemas se resolverem. E olha, quando eu digo cuidar das coisas do Senhor, não quer dizer que você tem que se matar de vir trabalhar na igreja, tem que estar na igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é isso. Porque isso é fanatismo. Isso não é ser cristão. Viver na igreja de dia, de noite, não é? Gente que vive na igreja de dia, de noite, à tarde, todos os dias da semana, não evangeliza. Como é que vai evangelizar? A casa deve ser um brinco, né? A casa tem que ser cuidada. A casa tem que ser cuidada. E não só a casa tem que ser cuidada. Eu tenho que participar da vida da minha cidade, eu tenho que participar da vida do meu bairro, eu tenho que fazer parte do que está acontecendo. Depois, vai lá, vota uma lei e tal. O que nós vamos fazer? Onde que você estava quando essa lei estava sendo discutida e quando convidaram a população para ir lá e dar a sua opinião? Onde é que você está?
Ah, estava lá na igreja orando. Ótimo. Só que a lei passou e você não falou nada. A gente só fica sabendo depois que acontece. Por quê? Porque nós não estamos participando. E temos que participar. Alguns escolhem entrar para um partido e participar partidariamente. Louvado seja Deus. Outros querem participar sem entrar no partido, querem participar de outros movimentos, de outras coisas. A gente tem que estar presente nessas coisas. Meus irmãos, até na reunião do condomínio a gente tem que estar presente. Porque senão, votam coisas lá e depois não adianta reclamar, não adianta espernear. Nós temos que ser cristãos em todos os lugares. Tem muitos pais aí reclamando, não, estou ensinando besteira para os meus filhos. Quantas vezes foi lá na reunião de pais e mestres? Quantas vezes? Ah, lá no meu bairro, resolveram fazer lá uma estátua para um orixá, não sei o quê. Tá bom, por que você não estava na reunião do bairro lá, onde foi decidido isso? Estão percebendo, meus irmãos? Se nós aprendemos com Ageu a cuidar das coisas de Deus e parar de pensar cada um só em si mesmo, começar a ter uma visão ampla, o povo de Deus é construído, a casa de Deus é restaurada, porque a casa de Deus não é o templo. O templo somos nós. Nós somos a habitação do Deus vivo. É em nós que Ele habita. Quando a gente sai daqui e fecha a porta, Deus está aqui porque Ele está em todo lugar, Ele está em todos os lugares do universo. Mas não é aqui que a gente vem visitar Deus. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele estará naquele lugar, naquele meio.